aí fica. Como a professora Maria Cristina informou, só recordando que a gravação é realizada para que fique disponível no canal do YouTube do grupo, e aí pedimos àquelas pessoas que não quiserem que sua voz ou imagem seja veiculada, que faça as suas perguntas via o chat, porque aí vai aparecer só a mediadora fazendo a pergunta para a Josiane, tá bom? Um abraço para todo mundo aí. Tá mudo. Muito bem, boa tarde para todo mundo. É com alegria que a gente está hoje aqui mais uma vez para uma sessão de conversa do Trilhas do Caparaó, que é um projeto de extensão que é coordenado pelo professor Marcos Melo, do Coltec, em parceria aí com outros subcoordenadores, né, tanto do Coltec e da Escola de Educação Física, aqui da UFMG, e a gente tem feito aí pelo menos 2 encontros por semestre, recebendo pessoas para poder falar de temas que são caros ao grupo, mas também tentando contribuir aí com trabalhos de outras pessoas, até porque é importante a gente trabalhar em rede, a gente buscar parceria, e a gente tem feito a política de trazer pessoas de fora do grupo e também do grupo a partir do momento que a gente tem pesquisadores que estão trabalhando com temas bem importantes e que tem trazido, né, contribuições importantes também, não só para o grupo, mas para outras pessoas. Então, agradecer a todos pela presença, todos e todas e todos, e agradecer de antemão a Josi, né, que a gente chama de Josi, a Josiane Nascimento da Silva, que hoje vai nos contemplar com sua fala. O tema de hoje é A Floresta que Nos Habita, Relações Pessoa-Ambiente Amazônico. A proposta foi, né, da Josi, eu vou pedir licença para chamar de Josi, tá? A Josi falar junto com o professor Marlon Teodoro da Silva, que é uma pessoa próxima também da gente, tem feito várias parcerias, só que o Marlon, que fez o mestrado aqui na Escola de Educação Física, no Lazer, é formado em Educação Física na própria escola, ele está com um problema, né, de trabalho, ele foi convocado para uma reunião hoje na atividade que ele trabalha, que ele é coordenador, então talvez ele compareça ainda, ele está tentando ter acesso à internet lá na escola, acho que na cidade de Santa Luzia, mas já pedi desculpas, né, para vocês, porque pode ser que o Marlon consiga chegar, né, que tenha o acesso, mas pode ser que não, tá? Mas a gente pensou em fazer um bate-bola com a Josi e com o Marlon, e eu espero que ele ainda chegue, tá? Mas aí já justificando, se o Marlon não conseguir, é por causa de problema técnico, tá? Mas aí, em outra oportunidade, a gente conversa com ele também. Então, para a gente começar, eu queria fazer uma breve apresentação da Josi. Eu tenho o prazer de estar trabalhando com a Josi já há algum tempo, né, no doutorado em Estudos do Lazer, e foi um prazer receber a Josi com a formação dela, que é na área específica do turismo, né, tem a graduação nessa área, e que tem trazido importantes intercâmbios para a gente em relação a próprias, né, as duas áreas, e a forma de olhar para os conteúdos voltados para o lazer e no contexto sobre o qual que ela vai falar um pouco hoje para a gente, que é o ambiente amazônico. Tá? Então, a Josi é doutoranda do PPGL, aqui na UFMG, ela fez um mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia, pelo programa de pós-graduação Sociedade e Cultura na Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas, é especialista em gestão de recursos naturais e meio ambiente pela Universidade do Norte, ao Norte, e também é bacharel em turismo pela Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas. Então, é importante a gente dizer que a Josi vai falar de algo que é muito próximo dela, e isso para a gente é um privilégio, tá? E, encerrando essa minha apresentação, eu queria destacar aí que a Josi, além de ser pesquisadora de alguns núcleos de pesquisa, né, como o Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Cultura Amazônica e também do Núcleo de Desenvolvimento Local e Regional Sustentável do Sul do Amazonas, ela tem
participado em vários grupos de pesquisas, e aí hoje a gente vai destacar o próprio grupo do Caparaó, que é o grupo de pesquisas natureza, que é o grupo que a gente tem aqui na UFMG e que tem contemplado pessoas de diferentes áreas para poder olhar para objetos, né, voltados aí para as inserções da natureza. Então é isso, já falei demais, agradecer, Josi, e a palavra é sua, se você quiser complementar com alguma coisa que você acha importante as pessoas saberem de você, tá? E muitíssimo obrigada. Obrigada, Cristina, obrigada o Luiz, o Marcos, que estão aqui, né, tomando a frente aqui do grupo. Para mim é uma honra poder falar um pouquinho, assim, em um desafio muito grande, porque quando se fala em Amazônia é algo muito grandioso, né? Então, assim, de que parte você vai se localizar, né? O que você vai falar, porque para você até para você não se perder, né? E ter um direcionamento. Então, assim, eu além de ter de ter algumas dessas formações, né? Eu sou amazônida, nascida, criada aqui, né, filha de amazônidas, bisneta de nordestinos, né, que veio para cá na época da borracha e nunca mais puderam sair, né, morreram aqui nesse território, e hoje eu estou aqui falando um pouco, dando uma direção até um pouco nesse olhar histórico. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês, para a gente ter um direcionamento na minha fala aqui. E aí, quem quiser depois dar alguma contribuição, a Joyce, eu acredito que outras pessoas vão entrar também, que são daqui da região norte, e outras que já visitaram, ou que têm curiosidade, a gente vai compartilhando aqui experiências, né, e curiosidades, tá bom? Só um minuto aqui. Tudo certo, pessoal? Aparecendo direitinho? Sim, Josi. Tá, que a partir de agora eu não estou mais visualizando vocês. Então, eu tive uma conversa com um colega, né, que também foi convidado para estar presente aqui com a gente, para falar um pouco sobre essa Amazônia que nos habita, né? E aí a gente conversando, ele já teve alguma experiência aqui na Amazônia, e a gente chegou a esse tema, também partindo de algumas formações, disciplinas que eu tenho frequentado durante esse semestre, também aqui no programa de Ciências do Ambiente, e aí a gente conversando chegou a esse tema que eu acho que talvez ele dê conta, né, um pouco do que a gente quer falar, que é a floresta que nos habita, relações pessoa-ambiente, Amazônia. Mas aí a gente tem que começar, eu acredito que não tem como eu começar a falar sobre o ambiente amazônico sem falar um pouco sobre uma breve historicidade, né, até da origem desse nome, né, Amazonas, né, que vem dessa mitologia grega, né, nessa expedição que o Frei Gaspar de Carvajal, né, o Carvajal, no português, né, no século XVI, vem aqui para Amazonas, principalmente aqui o Rio Amazonas, e aí passa muito tempo aqui, passa muitos perrengues, muita fome, né, porque não conhecem a região, e aí, em um determinado período, eles nessa expedição, que é a expedição de Francisco de Orellana, eles se separam, né, até para tentarem conseguir comida, algo para tentar sobreviver, e aí é que ele começa a contar essas histórias, e ele relata, né, várias crônicas sobre essa experiência aqui na Amazônia, em pleno século XVI. E aí ele fala que, ao encontrar algumas tribos indígenas, eles relatam para eles que existe uma tribo indígena só de mulheres, né, que são
mulheres as guerreiras chamadas Amazonas. Ele remete a esse nome Amazonas também trazendo da mitologia grega quando ele vai contar, né? Mas aí ele conta que os indígenas falavam dessas mulheres que vinham a cavalo, altas, brancas, cabelos longos, e que só tinha um lado do seio, porque o outro lado elas utilizavam para apoiar o arco, né, com a flecha, e essa tribo era só composta por mulheres, né, mulheres guerreiras, que uma vez ao ano, elas faziam uma festa dedicada à lua, e aí sim, elas convidavam os indígenas para que elas pudessem fazer o acasalamento. E aí, depois de um ano, né, que passa-se um ano, elas fazem uma outra festa, e as que tiveram filhos, se foram quando eram meninas, elas ficavam. Quando eram meninos, ela dava, né, entregavam aos pais, ou dizem também, né, não há uma certeza sobre essa lenda, elas matavam, né? E após esse acasalamento, eu coloquei aqui uma peça de uma pedrinha chamada Muiraquitã. Após esse acasalamento, elas pegavam, mergulhavam no fundo do rio para buscar essa pedra que só tinha no fundo do rio. E aí elas faziam como se fosse um colar, e esses índios colocavam no pescoço, todos orgulhosos, porque, né, tinham tido um contato com essas índias guerreiras, que são as Amazonas. E daí ele coloca, Frei Gavar de Carvajal, ele coloca esse nome, né, no rio Amazonas, né, que depois é colocado também na capital, e a gente chamada Amazônia. Então, sempre que a gente fala Amazônia, a gente remete a essa lenda que é contada até hoje sobre as Amazonas, né, e essa passagem histórica aqui. Eu acredito que talvez tenha sido até essa maneira de contar sobre essa lenda tenha servido talvez até por distração de tanta fome, né? Porque em alguns relatos dizem que durante a expedição era tanta fome que eles comiam até os cadastros, né, dos sapatos, porque não tinham, e eles não sabiam nada do que comer na floresta, poderiam comer ou envenenar-se, e por aí vai. E aí a gente vem, depois de um tempinho, né, que eu já falei um pouco aqui do Frei Gaspar de Carvajal, né, a gente tem relatos de vários viajantes, né, sobre a Amazônia. E aí essa construção literária, né, de escrita sobre os relatos da Amazônia, né? E aí a gente vem com Euclides da Cunha, né, que acho que é conhecido de muitas pessoas aqui, que tem uma obra conhecidíssima, que é Os Sertões, né, que ele escreve durante a época na Guerra dos Canudos, no período que ele foi cobrir como jornalista, ele também era um engenheiro, foi cobrir, aí logo, eu acho que 1 ano, 2 anos depois, ele vem para a Amazônia com a missão de ajudar a demarcar as fronteiras, né, entre Peru, Colômbia, aqui o Brasil, para essa missão. Ele era militar, né, ele é chamado como engenheiro para ajudar nesse desafio de demarcar aqui. E aí, durante é característico dele, né, também na Guerra dos Canudos, cobrindo, ele escreve sobre o homem sertanejo, e aqui ele vem, durante esse período que ele passa, ele começa a escrever, e logo depois, também, quando ele retorna para o Rio de Janeiro, que é carioca, ele escreve sobre a Amazônia, que ele iria colocar como se fosse um inferno, que ele, mais tarde, ele colocaria como um paraíso perdido, né? E aí ele tem várias cartas, ele não conseguiu escrever esse livro, eu coloquei aqui uma obra, póstuma, tá? Eu coloquei, tá sem o S. Vários escritores depois que fazem essa busca dessas cartas que ele manda para alguns amigos, para o pai, relatando sobre a Amazônia, e aí escrevem também o livro A Margem da História. E aí fica muito nítido nas palavras dele a questão do clima,
né? Ele já era um homem doente, herdou essa doença da mãe, que é a tuberculose, e aí ele chega aqui, ele passa muito mal, com febre, ele fala muito sobre essa questão dessa dureza do clima, né, e incomodava muito essa questão da cidade cosmopolita, que ele chega no auge da borracha aqui em Manaus, e aquilo incomoda muito por ele ter que ficar um bom tempo preso aqui por questões burocráticas e não poder sair. E aí ele relata com muita inquietude essa questão da cidade, ela tá crescendo e jogando a floresta para, assim, distante. Ela é muito próxima, mas ela fica também muito distante. Uma hora ele chama até de uma cidade, é como se fosse cafona, mas não é o termo que ele utiliza, de tantos europeus incomoda e tantos imigrantes aqui chegando na cidade de Manaus, né? Então, ele fica muito presente essa questão na história da Amazônia, aqui, esses relatos desses viajantes. E a gente tem o Alberto Rangel, que era amigo do Euclides da Cunha, que estudaram na mesma escola militar, no Rio de Janeiro, também era engenheiro, e passa um tempo aqui, trabalha um tempo no Pará, depois ele é pernambucano, né? Nasceu em Recife, e vem para cá, passa um tempo trabalhando no governo como secretário de governo, e começa a escrever muito pautado na percepção também do que Euclides da Cunha vinha, né? E aí ele escreve um livro chamado Inferno Verde, no qual Euclides da Cunha faz o prefácio, né? Fazendo... ele vai evidenciar e vai constatar e concordar com a visão do Alberto Rangel sobre a Amazônia, né? Que é esse mundo relegado ao esquecimento, como ele coloca no texto, né? E aí depois a gente vem, isso são só alguns relatos dos viajantes, porque são muitos. Muitos desses ficam decepcionados quando chegaram à Amazônia, porque eles vinham com um pensamento de outros relatos, de outros europeus que escreviam a Amazônia de uma forma romantizada, né? E aqui chegam, vivenciam outras experiências e acabam ficando meio que frustrados, né? E aí a gente tem Ferreira de Castro com a obra A Selva, que é um português, né, que chega aqui já em 1912, por aí, então ele vem para trabalhar, né, contratado pelo capataz para trabalhar, o livro é uma experiência dele na Amazônia para trabalhar num seringal. E aí, nesse relato, ele fala, muito essa ambiguidade, esse contraditório, uma hora é um paraíso, uma hora é um inferno, uma hora é algo, sempre esse contraditório, o tempo todo, né? Então, ele começa a falar sobre as belezas, mas a dificuldade e a escravidão que ele vê dos sertanejos, né? Que chamam sertanejos, são os nordestinos que vieram para cá para trabalhar e nunca mais voltaram. E aí ele descreve de uma forma muito bela, que virou até um filme, quem quiser também assistir esse filme vai entender um pouco sobre como se deu esse período áureo da borracha, essa época de escravidão também, né, dos seringueiros que aqui vieram e nunca mais saíram, né? Então, muitas das falas nesse livro, na passagem desse livro, me remete também a histórias ouvidas pela minha avó, né, quando eu era criança. Então, até artefatos colocados são coisas que eu já vi pessoalmente, então, e contadas, assim, próximas a mim, né? E aí eu tenho também uma sugestão de quem quiser também assistir, é algo que a gente vai entrar muito sobre essa questão dessa percepção e esse olhar sobre a Amazônia. Tem um filme chamado Narradores de Javé. Quem quiser também assistir, pode procurar, tem no YouTube. Foi um filme bastante premiado, que se passa em um vilarejo da Bahia, né, no Nordeste, em que é um sujeito chamado Antônio Biá é contratado para escrever a história da cidade. Só que cada um conta a história de um jeito.
né? Cada um conta favorecendo a si próprio ou a maneira como viveu ou aos seus parentes. Até que chegar a hora de que uma mulher vai contar a história, ela vai contar que quem criou a vila foi uma mulher guerreira, e ela conta, né, seguindo os preceitos que ela acredita, os valores que ela acredita. Então, é muito interessante até para reflexão sobre o olhar de cada um, né, subjetivo, sobre determinada realidade. E aí a gente vem com Neide Goldin, que é uma escritora amazonense, manauara, que foi professora também da Universidade do Estado da Universidade Federal do Amazonas, e ela escreveu esse livro, que é a Invenção da Amazônia. E aí ela coloca aqui, contrariamente, ela cita, ela já abre falando no livro assim, contrariamente ao que se possa supor, a Amazônia não foi descoberta, sequer construída. Na realidade, a invenção da Amazônia se dá fabricada pela historiografia greco-romana, pelo relato dos peregrinos, missionários, viajantes e comerciantes. E aí ela vai falar sobre vários relatos no livro, né, desses viajantes, desses peregrinos que aqui vieram para a Amazônia e desmistificando também, no olhar dela, muitos relatos. Também uma sugestão, né? Aí a gente entra um pouquinho aqui já para o contexto. Eu acredito que esse relato bem, assim, pequeno, né, dá um pouquinho sobre essa história da Amazônia aqui, né? Aí a gente chega na questão das espacialidades e estruturas sociais, né? Então, eu fui buscar um pouquinho na psicologia. No final, tem as referências, né, algumas das referências que eu utilizei para tentar compreender, né, esses arranjos sociais que se formam, que se moldam e que a gente vai transformando, né, conforme a gente vai mudando também. Então, essa interdependência, né, do ser humano e o seu ambiente, ele é infinito, porque nós construímos, né, e nós damos sentidos daquilo que nós construímos. Então, nós vamos moldando o espaço, o ambiente em que nós habitamos. E aí a gente não pode deixar de pensar sobre essa relação ser humano e ambiente, principalmente ambiente amazônico, sem pensar nesse complexo, né? Essa complexidade que envolve múltiplas dimensões. Aí a gente tem psicológica, social, cultural, geofísica, temporal, porque cada uma dessas dimensões ela vai refletir a percepção em determinada época, determinado tempo, né, da história, e na Amazônia não é diferente. Então, nós trazemos muito do que é aprendido, né, desde criança, os valores que nós vamos construindo, e ele vai se moldando e mudando conforme o tempo, né? Então, é algo para a gente pensar um pouco. E aí a gente fala da relação pessoa-ambiente, né? Que implica em 3 níveis de relação, né? Segundo a psicologia. Do ser humano consigo mesmo, dos seres humanos entre si e do ser humano com seu entorno. Do ser humano consigo mesmo do que ele acredita, né? E dos seres humanos entre si, nem sempre do que ele acredita é exposto, porque a gente vai crescendo, aprendendo, né, nesse processo de civilização de seres humanos, ensinando seres humanos, a gente estipula regras, né, regras que a gente estabelece como regras que são positivas, que podem e que não podem. E sabendo disso, muitas coisas nós não expomos, né, diante dos nossos pares e também, principalmente, de pessoas que não conhecemos. Isso fica muito explícito numa pesquisa, no caso, uma pesquisa de campo.
talvez uma pessoa que está conversando com um pesquisador, ela fale sobre a pergunta feita de acordo com o que ele queira ouvir, mas porque ele já sabe o que é certo e o que é errado, muitas vezes, estipulado pela sociedade. E aí, mas só que depois, nas atitudes, ele demonstra o contrário. Compreende? Então, essas relações, né, dos seres humanos consigo, entre si e com seu entorno, ele se modifica. Então, as atitudes, elas vão sendo diferenciadas em determinados contextos em grupos sociais, em que a gente convive, né, durante a vida. Aqui, sobre valores, atitudes e crenças. Aí a gente, né, que não é raro, tais conceitos sejam muitas vezes considerados sinônimos, mas para a psicologia eles colocam algumas distinções, algumas diferenças, né, e colocam que as atitudes e as crenças, elas são mais passíveis de mudanças, enquanto os valores, eles são mais sólidos, dificilmente eles serão mudados. As atitudes, com o aprendizado, passar do tempo, as crenças utilizadas até de outras maneiras, elas podem ser modificadas. Os valores, eles são mais difíceis de mudar, né? Que ele é algo muito subjetivo da pessoa e do que ela acredita de fato e como ela vive. Então, as maneiras como nós nos relacionamos e as utilizações também, as crenças hoje, num turismo na Amazônia, um turismo na natureza, um turismo de base comunitária ou um ecoturismo, elas são valorizadas, né? Então, uma lenda do Curupira, ao entrar numa floresta para fazer uma trilha, ela é valorizada. No momento de contos de história, como esse Curupira é guardião da floresta, e que ele estava ali para defender a floresta dos caçadores e das pessoas que iam retirar madeira, né? Então, elas são valorizadas já de uma outra forma. Então, vejam que vai se ressignificando e vai mudando, né? Vai ganhando valor. Às vezes, outras vão sendo desacreditadas, mas elas mudam, modificam. E aí, aqui a gente tem a cidade e a floresta. Aqui eu trouxe uma imagem, né, da capital Manaus, e aqui, logo próximo da capital Manaus, uma comunidade em plena floresta amazônica. Então, nós vivemos nessa dualidade o tempo inteiro. Então, muitas pessoas que estão nessa selva de pedra aqui, nessa capital, elas vieram daqui dessa floresta, dessas comunidades, né? Ou de outras mais distantes ainda. Então, elas trazem consigo valores, né? Crenças também. Então, ela vai modificando o espaço, às vezes, de moradia, conforme, né, ela foi educada e do que ela acredita, do que remete, talvez, à sua infância e como ela viveu até certo tempo. Ao mesmo tempo, nós temos aqui, nessa imensidão, pessoas, crianças, jovens, que nunca tiveram contato com uma floresta amazônica. Então, elas veem nas redes sociais, a floresta está pegando fogo, ou então muitas reuniões, agendas, manifestações, né, a favor dos indígenas, tudo, elas curtem, compartilham, mas elas nunca chegaram próximo. Então, saiu do quarto, dali desligou aquele celular, é algo totalmente distante. Então, a gente tem esses dois mundos, né, dos que, né, nasceram, sabem
têm esse valor dessa floresta em si e os que têm muito do que nós importamos de fora, né, nesse desenvolvimento da Amazônia, que aí a gente traz os problemas também. Aí aqui a gente tem a reprodução, que eu coloquei aqui o título, Reprodução do Brasil no Amazonas. Isso aqui é uma imagem de algumas casas de palafitas que eram construídas aqui na frente de Manaus, aqui pelo bairro do Educando, São Raimundo, quem é daqui conhece, né? E aí essas pessoas foram retiradas e fizeram alguns projetos de habitações, né? Como tem em outros lugares do Brasil. E aí tem, através daquele Minha Casa Minha Vida também, e aí esses aqui que tem esses prédios que eu coloquei aqui, chamado de Viver Melhor. Aí eles retiram essas pessoas, né, colocam aqui, ou em outros conjuntos de domicílios, que tem também o Prosamin, chamado Prosamin. Só que muitas dessas pessoas que são retiradas daqui por conta, né, que não tem saneamento, aliás, até hoje Manaus é considerada, eu acho que, eu nem sei, mas ela está lá em cima, nos primeiros lugares de falta de saneamento básico, né? Então, essas pessoas, muitas vezes, elas vêm aqui para esse lugar que fica distante, né, elas são empurradas ali para distante da cidade, e aí elas voltam para as beiras dos rios, porque ela tem essa identidade com esse rio, com essa maneira de viver aqui. Aí muitos vendem, alugam e retornam. E acaba que, né, nunca se consegue se retirar de fato essa paisagem aqui que ainda existe em muitos lugares, não só em Manaus, como vários municípios aqui do Amazonas, porque também é cultural, né? Então, faz parte da identidade de muitas pessoas. Aí a gente tem aqui, né, o caos moderno, e aí a gente ainda tem um meio de transporte que é desde sempre, né, utilizado culturalmente pelos amazônicos, até pela nossa geografia e como vocês já devem ter ouvido, nossas estradas são os rios, né? Então, muitas embarcações aqui, cada uma vai para um município diferente, para comunidades diferentes, e ao mesmo tempo a gente tem esse caos urbano, né? Aqui de trânsito, de uma cidade que não é arborizada, né? Aqui ainda é um pouco, eu acredito que essa avenida aqui é a que está, quando a gente está chegando, não sei se eu estou enganada, mas parece que quando a gente está chegando próximo da UFAM, mas eu acho que não é não. Mas são totalmente descampadas, é asfalto e sol. Então, tem até um relato de Euclides da Cunha, que ele fala que ele gostou mais de Belém, porque Belém, ela é mais arborizada, né, no relato dele, e ela é, de fato, mais arborizada com árvores frutíferas, enquanto Manaus não. Manaus, ela, por ser muito próximo da floresta, eu acho que ela quis, não sei, se espelhar em um modelo muito... Ela descampou a cidade, então a gente anda muito no sol. Se você for andar por Manaus, você vai pegar muito sol, porque tem uma avenida chamada Avenida Getúlio Vargas, que eu acho que é a única, que é a mais arborizada, né, aqui em Manaus, e também a questão dos igarapés, né, que são... A cidade toda é cortada por igarapés e que foram aterrados para virar essas avenidas que a gente está vendo aqui com os carros, com esses trânsitos, né? Então, foi pensada num modelo de cidade que não tem nada a ver com a nossa região, né? Poderiam ter sido construídos de uma maneira belíssima, utilizando-se nossos igarapés que hoje foram aterrados e os outros estão poluídos, e por aí vai. Aí a gente tem a transporte escolar na floresta. Esse aqui são, tipo, trouxe para vocês observarem como essa mudança, né? Então, hoje as comunidades, a maioria já tem escola, as comunidades que têm pessoas
que tem poucas casas, poucas famílias, elas se deslocam para outras comunidades onde o polo talvez seja maior, e aí tem as escolas, em parceria com a SEDUC, o município, tem esse transporte para levar e trazer as crianças, né, para a escola, né, para estudar, e que não existia, né, muito tempo. E aqui a gente tem uma escola indígena, 2 escolas aqui, né? A gente tem uma escola indígena, que ela está numa aldeia indígena, de fato, né? Uma aldeia aqui na Amazônia, e a gente tem uma outra escola indígena também, muito equipada, estruturada, até mais do que muitas escolas aqui na capital, né? Com computadores, bibliotecas, internet, e aí a gente ouve muito, eu acho que Quebrando um Tabu, um relato de um professor que foi acompanhar um pesquisador em uma comunidade indígena, uma tribo indígena, e na hora que ele está fazendo a entrevista, toca o celular do indígena, e o indígena atende. E aí depois ele pede licença e vai atender, e depois ele volta. E aí depois ele fala, o rapaz que está fazendo a pesquisa totalmente, né, desprovido de informações, né, sobre que essa realidade amazônica, fala assim, mas você não é indígena? Por que você está utilizando o celular? E aí ele fala, então se a gente vai caminhar a gente vai estabelecer essas regras aqui, você então não pode comer a farinha, você não pode... Aí ele foi dizendo várias coisas que ele também não poderia fazer porque ele não é indígena. Então, sabe, essa desmistificação do quanto você é indígena ou não, a depender do que você tem. E aí eu achei interessante para a gente, né, pensar aqui nessa Amazônia aqui, pulsante. E aí a gente tem aqui entretenimento. A gente tem um shopping muito conhecido aqui em Manaus, e a gente tem o entretenimento na floresta, nas comunidades, mas que também fazem parte de muitos desses que estão aqui no shopping, né? E que tem culturalmente o rio estabelecido como algo, né, que faz parte de si. Então, as pessoas, finais de semana, muitas têm a necessidade de ir tomar um banho de rio, né? Por mais que elas tenham esse contato com o moderno, né, urbano, né, dos cinemas, das lojas, enfim, que toda capital e do Brasil e do mundo tem, mas algumas pessoas têm a necessidade de retomar, né, a esse ambiente amazônico natural. Aí aqui eu coloquei sem legenda. Algo que é uma paixão não só do Brasil, mas da Amazônia, em qualquer lugar, qualquer comunidade, qualquer aldeia indígena, você vai ver uma bola e um campo de futebol. A gente tem aqui o time Rio Negro, né, aqui em Manaus, e aqui um rapazinho, uma criança, segurando sua bola aqui em cima de um flutuante, né, numa comunidade. Então, como eu posso explicar, esses contraditórios e muito revelando, né, essa Amazônia que é, ao mesmo tempo, exótica, exuberante, mas que também é aquela Amazônia, né, cruel também. Então, todas essas imagens que eu vim trazendo fala de uma complexidade que é difícil de se entender, né? Porque eu acredito que a Amazônia, eu acho que não se entende, se vive. Então,
é até arriscado, eu acho, tentar entender a Amazônia, né? Porque são percepções, olhares distintos sobre uma realidade que é multicultural, que é única, né? Aí aqui a gente tem, eu coloquei aqui, a Amazônia do mundo, a gente teve agora as eleições, né, com o final das eleições, e a gente teve aqui a vitória do Lula, que bom. E aí a gente viu nas reportagens ele recebendo várias ligações de vários chefes de Estado de vários países, e sempre falando em voltar às cooperações sobre a Amazônia, sobre, né, de como preservar e investir. Então, a Amazônia, ela é algo que ela já nasce, né? Ela nasce estrangeira, vira brasileira, então ela é esse misto. E aí aqui eu tenho a BR-319, que é algo que até hoje está embargado e por diversos jogos de interesses, né? Porque ela atravessa aqui muitas comunidades, terras indígenas. Então, ela vem há muito tempo em fase de pedido a licença, né, do IBAMA, e aí são várias conversas, interesses com empresários, comunidades, povos indígenas, cada um tem um interesse diferente. E integrar ou não integrar a Amazônia ao resto do mundo? Eis a questão. E aí surge, né, com essas novas tecnologias, com essa visão do mundo sobre a Amazônia, várias outras formas de tentar minimizar os impactos negativos. E aí a gente tem desenvolvimento sustentável, as tecnologias sociais, que são muito faladas hoje, né, como forma de melhorar e fazer com que as atividades sejam sustentáveis na Amazônia. E aí a gente tem vários tipos de tecnologias sociais, até mesmo no turismo, né? Então, etnoconservação, saber utilizar os conhecimentos tradicionais, né? A academia, junto com as comunidades, utilizando os saberes tradicionais, né? Para visando essa sustentabilidade da Amazônia. A gente sabe que esses povos originários já manejavam esse território, essas árvores, desde a origem, desde quando o Frei Gaspar de Carvajal adentrou aqui, tentando conhecer o Rio Amazonas. Então, esse manejo ele já existia. Então, aí a gente vem com as unidades de conservação, a criação, e aí tentando utilizar os conhecimentos científicos e também os conhecimentos tradicionais desses povos, né, que conhecem como ninguém essa terra, né? E aí a gente tem aqui a Amazônia. A Amazônia é isso, ela é preservada, ela é descampada, destruída, ela é queimada, ela é emblemática, ela tem guerra, vejam aqui, ela está em pleno século XXI, vejam aqui os indígenas com as câmeras fotográficas, com os celulares, né, tentando preservar, conservar essa floresta de uma outra maneira, da maneira que o Ocidente conhece e sabe, né, se integrando a esse meio. E aí a gente tem essa criança aqui olhando, está com um facão aí embaixo, né, do braço, e a Amazônia é isso, ela é múltipla. Então, conhecer a Amazônia é desafiador, né? Todo lugar que você olha, você vai ver algo diferente, né, do que você pensava, do
seu imaginário. Então, e também você vai contribuir para que outras Amazônias sejam conhecidas por outras pessoas a partir dos seus relatos e das suas vivências. Eu acredito que todas as universidades e escolas deveriam conhecer nos seus programas, nos seus planejamentos, o dever de conhecer a Amazônia. Né? Se você vai para um outro país, a primeira coisa que vão perguntar de você é sobre o futebol, ali o Rio e a Amazônia. Você conhece a Amazônia? E aí nós, como brasileiros, né, acho que seria interessante que todos nós tivéssemos uma experiência com a Amazônia. E aí aqui eu trouxe algumas referências que eu utilizei de algumas falas lá, falando sobre questão dos valores, das crenças, das percepções ambientais, enfim. É isso. Josi, muitíssimo obrigada. Ótima fala, muito inspiradora. E, pessoal, eu não avisei no início, mas eu até coloquei no chat, a gente vai, nessa conversa, poder fazer, trocar uma bola aí com a Josi, fazer perguntas. Essas perguntas, elas podem ser feitas tanto abrindo o microfone, quanto de forma escrita pelo chat. E agradecer aí a Josi também por ter chamado algumas pessoas daí também, né, Josi, para poder estar presente aqui com a gente. Para a gente é uma honra, né, poder receber as pessoas e poder adensar mais essa conversa. E é isso, né, a gente conhece muito pouco. A gente acabou de ter uma eleição onde a questão ambiental é um dos pontos centrais, né, que até o reconhecimento mundial, essa coisa de várias pessoas de outras nações querendo, né, trabalhar junto com o presidente eleito e o que está por trás, aí, pelo menos a leitura que eu faço, e a gente sabe muito pouco. Né? Talvez aí eu pudesse dizer, assim, eu conheço Tiago de Mello, Nilson Chaves e fiquei, sabe? Então, assim, um pouquinho de acesso e muito pouco, né? Então, assim, a gente... acho que a reflexão é muito interessante, eu fiquei muito instigada, eu queria comentar isso, assim, a floresta que nos habita, né? Então, assim, eu achei o título muito provocador nesse sentido, sabe? Porque não é, quando você fala isso, encerra sua fala falando que a Amazônia é múltipla, e também não é só a floresta, né? Você mesmo mostrou uma densidade aí diversa, mas eu fiquei pensando, inclusive, nessa multiplicidade de pessoas que habitam esse lugar. Então, assim, eu fiquei muito provocada em relação a isso, né? Porque, querendo ou não, né, a floresta nos habita e até para além do próprio Brasil, né? Que ela está nessa conexão, né? Nessa visão mais cosmológica, vamos dizer assim, que hoje tem se trazido muito, a gente tem visto cada vez mais e percebido até com essa situação da pandemia, o quanto que a gente está muito conectado uns com os outros. Então, assim, eu achei, depois até se você quiser comentar, eu estou furando a fila aí, eu estou falando, né, fazendo um comentário geral, mas talvez, se você puder comentar, por que você e o Marlon, né, o Marlon acabou que não chegou, o Marlon, ele viveu, né, nessa região, acho que por 4 anos, se eu estiver enganada aí, acho que o Luiz pode até falar melhor. Então, assim, a provocação de trazer o Marlon também, que é um cara da educação física, né, uma pessoa importante aí das práticas corporais de aventura, e experimentou, trabalhou nessa região, e ele ia trazer também um relato a partir dessa experiência dele, a partir da formação dele. Tá? Então, é isso. Eu queria abrir para vocês, para a gente poder ver quem quer conversar com a Josi. Mas aí já fica a minha provocação para você, se você puder falar mais um pouco sobre isso, sabe? Pois eu tive uma conversa com o Marlon, e ele foi contando sobre a experiência dele aqui, né? E falando sobre a relação do que as pessoas falavam para ele sobre a Amazônia, né? E ele falando... nossa, eu não quero ficar ali em Manaus, porque Manaus é igual a todo lugar do Brasil.
né? Toda a capital do Brasil é Manaus. E eu quero ficar em lugares em que eu veja o diferente, e eu quero viver como aquelas pessoas, dormir nas redes, né? Comer o que elas comem. Então, ele fala da questão cultural, gastronômica da cidade, das comunidades, principalmente onde ele ficou, né? E que algumas pessoas, quando ele foi, falaram, olha, você não pode comer isso, porque isso é proibido. E ele dizia assim, não, mas eu vou comer, porque eu vou fazer satisfeita. Eles estão oferecendo, então eu vou viver o que eles estão, né, da maneira como eles estão vivendo e como eles querem me receber. E aí foi aí que a gente teve esse insight, né? Então, essa floresta que nos habita, né? Então, a gente tem muito essa questão desse olhar da floresta amazônica, a selva, a onça vai chegar aqui. Tem pessoas aqui que nunca viram, nunca vão ver, eu mesmo nunca vi uma onça, né? Só num zoológico. Mas, assim, nunca... Vão chegar aqui e vão ver os índios nus, dançando. E como se não pudessem... Eles tivessem que viver, assim, eternamente, não pudessem, como nós, né, ter uma casa, ter um carro, ter um celular, isso fosse renegado a eles, porque eles são os povos originários, então eles têm que se satisfazer com aquilo. Então, até uma questão de um preconceito mesmo, né? Então, se você... porque você nasceu... Então, se você nasceu no Sudeste, em Minas, você não tem o direito de vir aqui na Amazônia e vivenciar dessa maneira aqui, porque você é do Sudeste. Então, sabe, um preconceito e uma visão também, às vezes, muito distorcida, né, que fica muito a cargo do que a gente ouve e, às vezes, desses relatos, né? Então, acho que a academia também tem uma grande contribuição, né, para fazer, enquanto essa desmistificação, né, da Amazônia, que seja somente pelo exotismo e pelo encantado. Não, ela é isso e muito mais, né? Eu acho que é isso, mas eu tenho várias... A Joyce, se quiser falar também aqui, olha que ela apontando aqui. Joyce, você quer complementar? Já, vou só atender o telefone que está tocando. Já bom. Então, eu vou passar a fala para o Edgardo, que pediu a inscrição, e depois a gente volta na Joyce, tá bom? Joyce. Olá, valeu, obrigado, achei massa demais, tá? Desculpa se a minha conexão tá meio falha aí, mas eu queria saber, assim, lá na capital, existe uma demanda local para ir visitar o que a gente tem no nosso imaginário, que é a floresta? Existem excursões, existe uma demanda, assim, agências de turismo especializadas em levar o pessoal da capital para o interior? Você vê isso muito mais para nós de Minas Gerais e o pessoal lá da França, dos Estados Unidos? A gente tem empresas aqui de receptivos, né, para levar, mas não são muito procuradas pelas pessoas que moram aí. Geralmente, travou. Vocês ouviram? Oi? Travou um pouquinho, repete, por favor. Travou para vocês? Travou, a gente está te escutando. Agora a imagem está voltando. Tá bom. Tem algumas agências de receptivo aqui em Manaus, porque está travando, tem hora que fecha todo mundo. Para mim, eu penso que caiu na internet. Mas, geralmente, elas são procuradas pelas pessoas de fora, né? Principalmente de outros estados e de outros países. As pessoas que moram aqui na Amazônia, no Amazonas, em Manaus, geralmente elas vão à procura desses lugares, mas por outros meios, sem ser das agências. Até alguma ou outra procuram para fazer
um pacote, alguma coisa assim, Careiro da Várzea, que é um que fica aqui próximo aqui de Manaus, mas geralmente é assim, eu tenho um parente que ainda mora no interior, aí que mora em alguma comunidade, aí se planeja e vou lá visitá-lo e levo o pessoal que quer ir junto e vai todo mundo para lá. Então, porque sempre tem alguém que tem ainda um parente que mora em um lugar assim, né? Ou num lugar muito remoto, mesmo numa comunidade, ou num município muito distante, e aí as pessoas, né, se organizam e vão. Mas, geralmente, para as agências e para os receptivos daqui, eles são mais procurados pelas pessoas de fora, não tanto para quem é morador. Valeu, Bem. obrigado. Pode falar agora que você voltou. Vai lá. Boa tarde, voltei. Parabenizar a Josi, a professora e o grupo pela iniciativa, né, pela apresentação. Quando falo de Amazônia, eu sempre fico com uma saudade, né, mas ao mesmo tempo assim, ai, não sei, agora que eu tô distante, eu consigo perceber algumas coisas, né, que lá dentro eu não conseguia. Vamos dizer assim, quando eu vim para cá, para Minas, principalmente quando eu abri minha boca para falar, o pessoal perguntava, na pergunta até hoje, né, de onde eu sou. Você é carioca? Você fala mais, não sei o quê? Não, sou da Amazonas, sou de Parintins. Aí, é legal, aí lá tem muito índio, você tá no pelado, não sei o quê. Aí eu, tá bom. É outra cidade, como qualquer outra cidade do Brasil, meu filho. Tem sempre aquela coisa, né? Lembrando do livro da Godin, né? A Amazônia Inventada. Que é aquela Amazônia que está nos livros, que é a visão do colonizador, e sempre aquela coisa, nossa, feita para encantar. Quem vai para a Amazônia, né, para desbravar a Amazônia, vai em busca dessas coisas que não tem nessa cidade, né? Às vezes ficam decepcionadas porque quando chega em Manaus é uma cidade grande, é uma capital, né? E tem as mesmas estruturas que outras cidades do Brasil, vamos dizer assim. E quando a gente, enquanto amazônida, acho que a gente vivendo aí, a gente se sente um pouquinho, às vezes, envergonhado, tem aquela síndrome do vira-lata, de achar que a gente é menos que os outros, não sei o que, não sei o quê. E que, quando chamam a gente de índio, a gente fica super ofendido, né? Então, agora eu já tive a minha consciência de raça, né? Vamos dizer assim, depois de uma conversa com a Avelha Buniacá, né? Cambiuá, que vocês conhecem, que ela foi até candidata a deputada, né, e tal. Numa conversa, num grupo de estudos, num grupo de estudos não, foi numa disciplina com a professora Cristiane, e aí ela falou lá justamente da gente assumir as nossas raízes, né, e não ficar em cima do muro dizendo, eu sou pardo, eu sou isso, eu sou branco, e negar suas raízes, principalmente as raízes indígenas, negras, etc. E aí, o que eu vejo assim de dentro, né, é que a gente, enquanto Amazônia, às vezes a gente tem esse próprio preconceito contra os indígenas, né, que sempre tem a fama de preguiçoso, a fama de quem não toma banho, e lembrando da fala da Josi aí, uma das coisas que o indígena aconselhou o homem era deixar de tomar banho todo dia, porque tomar banho todo dia era coisa de índio. Então, da onde vem essa visão que o índio é porco, que o índio não toma banho, né? Se foi ele que ensinou os portugueses a banhar-se todos os dias. E aí a gente vai vendo várias coisas que vai deixando a gente com esse preconceito contra a nossa própria raça, e a gente vai se sentindo cada vez menos importante e tal. Quando chama a gente de índio, a gente se sente envergonhada, né? E muitas vezes essa vergonha que a gente tem, vou colocar entre aspas, né, nos impede de conhecer a floresta, de conhecer a cultura dos povos indígenas. Por exemplo, agora que eu tenho essa consciência, né, de que eu tenho umas raízes indígenas, minhas raízes negras e tal, eu sinto a vontade de conhecer uma comunidade indígena que eu nunca fui,
Então, o europeu veio lá de fora e já foi conhecer, já foi pintadinho, já dançou lá no meio da roda com os indígenas e tal. Mas eu não tive isso, né? Enquanto pessoa do Amazônida. E essa Amazônia que inventaram da gente, né? Que a gente convive em harmonia com a natureza, justamente, às vezes, ao contrário, né? A cidade que tem lixo a céu aberto, em vez de amar a mãe terra, a gente acaba destruindo pela educação, né, do colonizador que nos deu, a gente já vai abandonando essa conexão com a natureza, né, e tantas outras coisas. Aí eu fiquei muito intrigada com essa proposta, com esse tema, né, da floresta que nos habita. Parece assim, a floresta que habita em mim, saúde a floresta que habita em você. Mas será que habita mesmo essa floresta na gente? Até que ponto a gente tem essa consciência de que a floresta faz parte da gente e a gente faz parte da floresta, né? Então, queria que falasse um pouquinho sobre isso, apesar de eu ter arredondado muito aqui. Só antes da Josi responder, o Marlon chegou. Marlon, seja bem-vindo. A Josi já fez a sua fala, a gente está na parte da conversa, do diálogo, das perguntas. Eu vou passar para a Josi responder, e aí depois, se você quiser fazer um comentário, assim, a gente abriu um espaço, pelo menos para você, de uma maneira geral, se for possível, falar um pouco para a gente, eu acho que seria rico. Eu não sei se vocês estão de acordo, o nosso grupo, mas eu acho que seria bem bacana te escutar, tá? Boa tarde, galera. Desculpa eu atraso, estou na correria aqui, mas não podia deixar de tentar participar. É isso aí. Achei uma sala aqui toda bagunçada, aí estou aqui por enquanto até eles me expulsarem daqui, então vamos lá. Joia. Então, falando um pouco sobre essa reflexão que a Joyce fez, né, sobre essa questão da floresta que nos habita, eu acho também que, eu acredito que a gente também não pode só dizer que, então essa visão dos europeus, das pessoas, era totalmente errada, equivocada, porque a maneira, a gente está falando aqui, essa questão da relação pessoa-ambiente. E essa relação pessoa-ambiente, ela é subjetiva. Então, a maneira como essas pessoas que chegaram aqui trouxeram culturalmente, né, a sua formação, a maneira como que eles enxergam que deveria ser o contato com a natureza, e quando chegam, a maneira como eles descrevem também pode descrever muito do que eles são. Então, essa floresta que nos habita, que a gente propõe, é a floresta que cada um talvez perceba, né, de maneira diferente. Porque não só nós que estamos aqui na Amazônia, percebemos de maneiras distintas, diferentes, né? Quem mora lá numa comunidade percebe de um jeito, quem mora aqui em Manaus talvez perceba de outro. Talvez uma pessoa que mora na comunidade a perceba de uma maneira mais... quem mora em Manaus talvez a perceba de uma maneira mais romântica do que quem mora lá, que vê os recursos somente como uma forma de subsistência ou de sobreviver, né, sem muito valor, e às vezes alguém daqui pode tenha tido esse ensinamento e esse aprendizado desde criança de que é preciso, né, conservar e que nós dependemos, o homem não consegue, o homem pensa em dominar a natureza como um todo, mas ela o domina, né, por mais que ele queira dominá-la, né, quando ela quer colocar sua força, ela demonstra ao homem quem é o que tem o poder, né? Porque nós acabamos, a natureza, ela se regenera, né? A gente sai daqui e ela permanece. Então, ela é imponente. Então, assim, a Amazônia, ela transcende ela mesma. Então, esse de conhecer ou não conhecer, a forma como nós vivemos e a época em que nós nascemos,
né, o tempo vai dizer muito do que nós vamos enxergar e entender sobre essa Amazônia. Eu acredito que é mais ou menos assim, na minha percepção, né, já que a gente está falando, né, desse olhar, eu trouxe o meu olhar sobre a Amazônia para vocês a partir do que eu li, do que eu já ouvi, né, e do que eu vejo, né, aqui nesse ambiente onde eu vivo. Marlon. Ai, não sei o que falar, não sei o que foi dito, mas eu ficaria bem confortável se alguém quisesse perguntar alguma coisa. Eu não sei o que falaram de mim, a minha experiência, né? Porque às vezes eu posso estar repetindo um monte de coisa aqui. Marlon, o que foi dito é o seguinte, a gente explicou o porquê do convite para vocês dois, e a Josi explicou um pouco o porquê que você escolheu esse tema, a partir da sua experiência e das suas escolhas, de onde viveu, o tempo que você viveu lá, nesse local. Mas até aí que a gente não aprofundou nada, não, tá? Aí, se você quiser falar, sinta-se à vontade, ou se não, a gente vai Tá. Então, eu vou falar rapidinho aqui, que às vezes a partir dessa primeira fala, alguém tem alguma dúvida, que a minha ideia era exatamente que a galera perguntasse alguma coisa mesmo. O que acontece? Eu morei lá no contexto diferente quando se fala Amazônia, né? Porque ela já deve ter falado sobre isso, a Josi, né? Que às vezes você fala de Amazônia, o pessoal já imagina a selva, os macacos, aí o urso na selva, elefante, tipo assim, você vê coisas absurdas, né? Tipo a Amazônia com o urso, você vê umas perguntas que, nossa senhora. Só que é o seguinte, apesar de ter ido morar na selva, na Amazônia, eu realmente morei na selva. Eu morei num contexto de isolamento na Floresta Nacional Saracá-Taquera. Então, a experiência que eu tive de selva lá, eu até conversei com a Josi, às vezes muitas pessoas da Amazônia que nasceram lá nunca tiveram. Porque às vezes você fala assim, numa roda de conversa, eu contava as minhas experiências e eu ficava surpreso, às vezes conversando com um paraense ou uma pessoa da região norte, falava, mas você nunca topou com uma onça na trilha, nunca viu uma sucuri? Aí o pessoal ria da minha ignorância, né? Falava assim, Marlon, tipo assim, eu moro na cidade aqui e tal, não tem nada a ver. É igual quando as pessoas vêm aqui para Belo Horizonte e às vezes a gente leva o pessoal para passear nos museus aqui, nós, de Belo Horizonte, talvez uma pessoa que vem de fora vai conhecer Belo Horizonte de uma forma bem diferente do que a gente conhece. Então, eu achei muito fantástica a minha experiência, porque eu vivi o contexto de selva, mas não é o que representa a região norte, né? E aí, das minhas experiências são essas do imaginário da galera. Eu encontrava com onça, com sucuri, boto rosa, boto cinza. Então, eu morava dentro de uma reserva florestal, né? E fui para trabalhar numa mineradora, eu fui para dar aula de judô e trabalhar com ergonomia. Lá eu acabei me envolvendo com vários projetos sociais, né, com comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas. E aí eu tomei mais um tapa na cara quando eu cheguei lá, porque eu pensei assim, cadê os índios? Ei, Amazônia, índio! Índio que era pito! Aí eu descobri que a gente estuda a história do Brasil, mas na verdade eu acho que a gente estuda muito a história do Sudeste. Eu fiquei muito revoltado com isso. E a gente vai entendendo a grandiosidade do Brasil, né, cara? Que lá, por exemplo, as comunidades quilombolas, elas têm uma representatividade tão grande quanto as comunidades indígenas. E aí a história do Brasil a gente não estuda isso. Então a região amazônica ela é dividida entre comunidades indígenas, tem as comunidades ribeirinhas, tem as comunidades quilombolas. E a região que eu vivia era permeada de comunidades quilombolas. Então não tinha índio, porque eles guerreavam entre eles antigamente, até mesmo para tentar sobreviver e ocupar aquele espaço. Os escravos que vieram, fugiam e iam para a selva, então tinha que brigar meio que com o senhor de engenho e brigar com o índio. Então é mais ou menos nesse contexto que várias comunidades surgiram lá. E aí eu vi muita coisa legal que eu falei assim, gente, eu chegava às vezes numa comunidade, aí eu vi o pessoal brincando tipo um pegador de esconder, uma brincadeira diferente, e aí ao mesmo tempo envolvia música, assovio. Aí eu olhando aquilo, falei, mas que...
E aí eu fui descobrir que, na verdade, era a capoeira. Só que não era a capoeira de roda que a gente conhece, era uma capoeira de um jeito de antigo que não teve interferência, e lá a capoeira era daquele jeito. Aí eu fui percebendo várias coisas lá, vários Brasis que eu nunca imaginava. Então é mais ou menos por aí. Aí eu não sei se alguém tem alguma dúvida e tal, queria falar só rapidinho assim. Cheguei no meio do caminho, mas é mais ou menos isso aí. Joia, obrigada, Marlon. Eu só gostaria de complementar um pouco aqui, que o Marlon lembrou muito bem essa questão das comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, e que até um certo tempo eu acho que ainda há resquícios disso, desse preconceito de ribeirinhos com indígenas também, né? De próprios caboclos terem preconceitos com os indígenas. Ai, eu não gosto de índio, índio é traiçoeiro. A gente ouvia muito ainda, assim, de avós, né, que tiveram experiências diferentes. A Joyce está concordando, porque realmente é algo que a gente ouvia de algumas pessoas. Então, a gente tem que ver, lembrando agora lá do início na apresentação, a maioria de nós aqui somos também descendentes de nordestinos que vieram para cá, e tiveram esse embate também com os indígenas, né? E aí muitos tinham muito preconceito com os indígenas, que eram traiçoeiros, que matavam, sabe? Que guerreavam. E aí vem muito dessa história também. Então, como que é complexo. Tem um livro que é muito interessante, que relata muito sobre essa questão dessa historicidade na Amazônia, que se chama O País do Amazonas, esse aqui, ó. O País do Amazonas, da professora Marilene Correia. E ele é muito interessante porque ele vem falar sobre essas relações que se dão aqui na Amazônia, diferentes, né, mas preconceituosas, de guerras também, desde o início da colonização. A Amazônia, quando ela fala assim, a Amazônia ela não nasce límpida e brasileira, ela primeiro nasce estrangeira. Quando a gente lembra lá do Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha, né, que denominam esse território como Espanha, como se no início ele fosse da Espanha. E aí muitos países não aceitam, e aí tem aquela briga. Então, a gente tem assim, bem complexa essa questão da historicidade da Amazônia, que o Marlon trouxe muito bem essas dinâmicas que se dão aqui, nessas relações, entre os pares, entre si. Muito bem. Tem uma pergunta no chat da Nair, Marlon, que é para você, que ela pergunta como foi a recepção dessas comunidades, quanto tempo morou lá? Bom, eu morei lá de 2012 até 2016. E, assim, foi muito legal, porque é o seguinte, tive duas sensações. Eu tive uma sensação seguinte, poxa, esse pessoal do Sudeste vindo aqui tomar o nosso emprego. Então, eu tive essa sensação de sofrer como se fosse uma xenofobia dentro do próprio Brasil. Tipo, eu sofri vários preconceitos, assim, de pessoas falar, caramba, como assim? Então, acontece muito isso, e eu não sei se por causa do contexto, o lugar que eu morei, porque eu morei numa vila que era da mineradora. Então, as pessoas já falavam, o pessoal lá de Trombetas. Então, existia um pouco disso, sabe? No início. Mas, com o passar do tempo, pelo fato de eu me envolver com a comunidade, participar das festas e tudo, aí o pessoal foi sentindo. Apesar dele ser de lá, ele é legal. Aí eu sim tive essa sensação. Apesar disso, ele é gente boa. Mas, assim, depois que teve essa quebra, eu falei, nossa, que Brasil, né, cara? O Brasil é sensacional. Eu já tive experiência de morar em outro país e de passar por outros países, mas nada se compara com o Brasil, assim. Então, depois que passou essa quebra, assim, nossa, eu fui super bem recebido,
E aí eu participava de algumas festividades, né? E pelo fato de morar naquele contexto, aí eu não podia, por exemplo, comer carne de caça. Aí meu chefe virava e falava assim, ó, Marlon, ó, não, você não pode comer carne de caça, tal, porque senão você vai ser demitido, você tá na floresta, você assinou contrato, traz multa pra gente e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, beleza, só que é o seguinte, eu trabalho com projeto social, eu frequento as comunidades, se eu ficar negando comer na casa dos caras, eu não vou ser aceito. Aí meu chefe foi comer assim, porque o projeto estava desenvolvendo legal, estava um trabalho bacana. Eu falei, eu só consigo ter acesso porque eu tenho liberdade e tal. E aí ele falou, não, mas então não tire foto, não filme, não registre. E eu não fiz isso em todo o período que eu estava lá. Mas aí eu comia carne de caça, sim. Então, comi tudo que eu via a galera comendo, eu comia. Então, beleza. O pessoal tá comendo tracajá? Bora, que é bom pra caramba tracajá, é tipo uma tartaruguinha. Mas tá em extinção e é proibido, não pode. Mas eu comia. Aí tem o ovo de tracajá, que é melhor ainda. E o ovo, nossa senhora, a gente fazia soltura de quelônios com ovos. Não podia comer isso, mas eu estava lá, então vamos comer. E aí, carne de jacaré, tudo que vocês imaginarem, assim. E isso era muito legal, porque eu também andava com os biólogos, por exemplo. Eu fazia um trabalho que eu acompanhava as atividades laborais de todos os empregados da mineradora para fazer um registro para depois sugerir algumas melhorias. Então, eu acompanhava motorista, engenheiro, todo mundo. Aí, quando eu acompanhava os biólogos, era muito legal. Teve um período que eu acompanhei um pessoal que eles estavam seguindo grupos de primatas. Eram biólogos especialistas em primatas. E aí, o que aconteceu? Tem os mateiros, que são as pessoas que realmente conhecem a selva, né? Que são os mateiros mesmo. Aí eles vão abrindo caminho, falando onde ir e tal. E aí eu sempre colava com essa turma, porque eles são os que realmente detêm o conhecimento da selva, era onde eu bebia para poder aprender as coisas que eu gostava. E aí, conversando com os caras, e os biólogos, eles entendem os sinais dos primatas. Tipo, dependendo do barulho que o macaco faz, do assovio, é um ataque aéreo. Aí tinha os biólogos especialistas em aves, o que eles faziam? Eles já direcionavam as câmeras, ó, tem algum pássaro ali. Vamos supor que tem alguma serpente. Aí o macaco faz um barulho diferente. Eles, já começavam a olhar no chão onde que estava a cobra. Tem alimento, é outro barulho. E aos poucos você vai identificando o barulho que o macaco faz. É como se o macaco estivesse conversando mesmo. De acordo com o que o barulho faz, é a ação da galera no solo. É o jeito que a gente vai andar, é para olhar para o perigo, que o macaco vai avisando tudo. E aí, os mateiros aprendendo isso, aí teve um dia que o senhor Tião estava chorando. Aí eu falei, o que aconteceu, senhor Tião? Está acontecendo alguma coisa de errado e tal? Aí ele chorando escondidinho, assim, triste, né? Aí falou, não, eu nunca mais vou comer carne de macaco. Aí eu falei assim, mas por que, seu Tião? O que aconteceu? Aí ele falou assim, não, porque o macaco, ele é cristão. Aí eu falei, o macaco é cristão? Como assim? Aí ele falou assim, não, ele entende a gente, ele conversa, olha aí, e a vida inteira eu comi macaco, nossa, tal, que absurdo, e eu vou parar com isso, minha família, tal. Aí eu eu sempre conversava com a galera sobre isso, então era bem interessante também a forma com que existia essa troca, tanto da galera altamente especializada, dos biólogos, quanto deles passando conhecimento para os biólogos também. Eu ficava olhando aquilo, igual, por exemplo, teve um momento também que a gente estava andando, e aí o senhor, um outro senhor falou assim, olha, existe tanta fruta aqui que eu não sei o nome. Eu ficava perguntando tudo, igual criança. Isso, para que serve isso? Isso aqui. Eu enchia o saco do pessoal, mas eles gostavam. Aí eu falei assim, e essa fruta? Aí ninguém sabia o nome. Aí ele me explicou, falou assim, olha, Marlon, tem fruta que a gente nem sabe o nome. Existem muitas frutas aqui na Amazônia. Eu falei, mas como é que você come? Aí ele explicando, falou assim, olha só, isso aqui, por exemplo, a gente pode comer, porque a anta comeu isso aqui. Pela marca na fruta, o cara sabia o bicho que comeu. Mas, ao mesmo tempo, não são todos os bichos que comem que a gente pode comer. Mas, pela marca do dente, ele sabe o que a gente pode comer ou não. E qual parte da fruta a gente pode comer ou não. Porque, às vezes, você pode comer a casca, mas não pode comer por dentro. Às vezes, pode comer outro, mas não pode. Então, essas coisas eu ia aprendendo com eles e eu via os biólogos, doutores, pós-doutores aí da UFMG, que eu fazia estágio lá, ficava todo mundo assim, ó,
aprendendo com esses senhorzinhos assim. Então era muito legal essa experiência. Então, respondendo a sua pergunta, eu vivi nesse período e a minha recepção foi essa. Para mim, foi a melhor recepção possível. Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso aí. Eu falo demais, viu, gente? Muito bom. Edgar. Beleza. Fala, seu Marlon, beleza? Eu tenho duas perguntas, uma para a Josi e uma para o Marlon. Né? Eu deixo primeiro para o Marlon, que está com a palavra, mais ou menos na direção da pergunta da Naí. Nós temos as nossas impressões do povo da floresta, né? Que eu acho que foi muito legal quando você nos mostrou que são vários. Você conseguiu captar a impressão que eles têm, vamos dizer assim, de São Paulo, para poder ser bem estereotipado assim, a minha pergunta? Eles têm você conseguiu captar uma visão que eles têm do povo da cidade? E para a Josi, Josi, dentro lá da universidade, dentro da educação formal, você percebe esses povos como se fossem clãs dentro das salas de aula, ou chegou em Manaus, virou cidadão da cidade? Então vamos lá, Edgar. Existem pessoas e pessoas, né? Por exemplo, assim como e tudo, né? Então lá eu encontrei pessoas que olhavam para a gente e pensavam assim: poxa vida, essa galera tá vindo para cá, eles estão trabalhando, eu tô meio puto, né? Mas, poxa, por que que o Brasil não evoluiu suficientemente para que a gente não precise de ficar importando engenheiro do Sudeste? Por que que não tem engenheiro aqui suficiente? Então, algumas pessoas se questionavam isso e meio que entendiam que era inevitável isso e ficava por isso mesmo. E algumas pessoas meio que não entendiam isso e meio que ficavam bravos com isso, sabe? Tipo assim, nossa, essa galera... E não era a galera específica de São Paulo, ela era a galera do Sudeste mesmo. Então é todo mundo, porque lá, por exemplo, Minas Gerais tem tradição de mineradora, então tem muita gente, as mineradoras lá contratam muita gente de Minas, contratam muita gente de São Paulo, gente da Bahia. Então eles têm essa coisa com as pessoas que vão de fora. E assim, muita gente que vai de fora também meio que não colabora também, né? As pessoas chegam lá, ao invés de chegar com a educação igual a gente chega na casa dos outros, as pessoas chegam lá como se fossem colonizadores também, querendo impor várias coisas. Ah, tá, não, mas também, olha que ridículo. Então, às vezes, quando eu estava no meio da galera, eu meio que sentia vergonha alheia. Eu sentia vergonha de não ser de lá. Eu falava, nossa, é por isso que a galera daqui não gosta da gente. Olha o que esses retardados estão fazendo. Então eu ficava puto com eles e eu ficava com vergonha quando eu via alguém agindo de alguma forma assim, que eu sabia que ia causar esse impacto, sabe? Então, por exemplo, aqui faz calor demais. Nossa, mas também tudo vocês temperam com coentro. Dá vontade de falar, então volta para sua casa. Por que você está aqui então? Volta para lá para você comer alho, hein? Se você está aqui, você tem que comer coentro mesmo, hein? E cala sua boca. Dava vontade de falar isso, mas eu não falava porque eu era educado. Então eu só ria, ficava assim e olhava para o pessoal e o pessoal olhava para mim e a gente trocava olhares como quem diz. Tá lá, tá vendo? Aí eu comecei a fazer parte da galera quando eu percebia isso, quando eu começava a trocar olhares com eles e perceber essas coisas. Um momento engraçado, eu aprendia muita coisa, igual eu dava aula de judô. E aí eu falava, por exemplo, agacha. Aí eu falei com os meninos pequenos, agacha aqui, gente, rapidinho, agacha. Aí os meninos pequenos de 6 anos olhando para mim sem entender, tipo assim, agacha, agacha. Aí teve um pai, os pais assistem a aula de judô, né? Aí teve um pai que chegou na porta e falou assim, a coca. Aí os meninos agacharam, todo mundo assim, ó. Aí eu entendi, tipo assim, a coca, Aí, por exemplo, a reda. Então tem várias coisas que eu fui aprendendo, assim, que eu achava super legal. Teve uma vez também, cara, que eu tava andando junto, tava voltando para casa, aí eu tô indo eu e mais um aluno. Aí, beleza, um aluno adulto e tal. E aí, beleza. Aí ele olhou para mim e fez isso aqui. Preste atenção, quem não tá olhando para a câmera, preste atenção agora, olha para minha cara, pra você ver o que o cara fez. O cara olhou para mim e fez assim, ó.
Fez assim com a boca. Aí eu achei esquisito, né? Falei assim, não, beleza. Dei uns 2 passos a mais, assim, de longe dele e continuei andando. Aí ele fez de novo, assim, ó. Aí eu assim, tal, andei assim. Aí ele fez assim e veio andando pro meu lado. Aí eu afastando dele. Aí ele correu, me segurou, cuidado. Aí eu olhei, tinha um porco espinho na minha frente. Eu falei, ah, por que você não me falou? Tal? Não, eu tô te mostrando o porco espinho. Então eles apontam, por exemplo, com a boca, assim, ó, tipo, como tem um negócio, pega ali um copo d'água ali para mim. Então, e a gente aponta com o dedo quando a gente quer mostrar as coisas, né? Aí eu falei, poxa vida, que genial, cara. Porque, tipo assim, a gente gasta a maior energia para apontar as coisas com o dedo. Aí eu fiquei pensando nisso. Falei, nossa, apontar com a boca é muito mais prático do que apontar com o dedo. É mais rápido. Tipo assim, não pega ali. Tipo, a gente gasta a maior energia. Aí eu fiquei refletindo sobre essas coisas, sabe? Sobre os nossos comportamentos para determinadas coisas que a gente acha que é certo e nós estamos indo para lá. E coisas que eles fazem também, eu ficava refletindo, falava, caramba, que legal, como que é diferente e como que muitas coisas lá fazem sentido, assim, quando você tenta sair de você mesmo para olhar as coisas assim, sabe? Então, o Edgar perguntou um negócio, eu viajei, mas eu acho que é mais ou menos por aí, Edgar. Não sei se eu respondi não, mas eu acabo que eu vou falando mais coisas, né? Então, deixa eu tentar responder aqui o Edgar, né? Que se os indígenas, quando vêm para a escola em Manaus, se eles são vistos como clãs ou se, né, é normal ali dentro da sala de aula. Então, até hoje, eu fiz uma disciplina faz pouco tempo, e aí a professora na sala, ela falou bem assim, nós temos um colega, falou o nome do colega, que é indígena, veio lá do município de Tabatinga, e falou da etnia dele e tudo. Todo mundo olhou. E ali o nosso colega era tipo referência para tudo, né? Tava conversando, fulano, me diz então como é que é. Então, assim, é dessa maneira. E também tem essa questão de alguns indígenas não se dizerem indígenas, não se reconhecerem como tal. E aí, talvez também pelos preconceitos. E aí, não. E aí, eu acho que talvez seja muito relacionado a isso, mas ainda hoje, quando a gente vai para uma sala de aula e os alunos tem alguém que se diz realmente assim, eu sou indígena da etnia tal, vim lá da comunidade tal, da aldeia tal, eu estou estudando aqui para. Então, é um evento, sabe? Então, todo mundo chega perto, todo mundo quer saber, tem curiosidade, mas não é sempre, são poucos. A gente tem os citadinos que chamam, né? A gente chama citadinos, que são os indígenas que moram na cidade. E eles, mas assim, geralmente eles não ficam falando assim, eu sou indígena, então ele fica normal como todo mundo, ele não fica o tempo todo falando, eu sou indígena, e às vezes nem todo mundo fica perguntando, porque nós temos traços, todos, a maioria temos traços indígenas, e aí, às vezes nem sempre você vai conseguir, né, esse é indígena, esse não é indígena, esse é indígena, mas... Então, é até complexo, né, de explicar, mas é todo mundo, no fundo, todo mundo tem a sua raiz indígena, mas aí alguns têm uns traços mais presentes, outros nem tantos, e aí assim a gente vai convivendo. Eu achei muito interessante, porque a Joyce, a hora que falou também desse preconceito, né, dessa coisa do se reconhecer ou não se reconhecer, e ela falou, inclusive, ela perguntou, né, será que tem essa memória em nós, né? E, assim, eu queria comentar, porque, assim, a gente, pela fala, né, que a Josi fez, e até da construção da própria cidade, quando você fala dos igarapés, né, por que não aproveitaram? Porque vem todo um movimento, né, de entendimento de natureza, de entendimento de sujeito, de civilização, que vai cerceando um monte de coisa, e a gente vai, inclusive, na nossa própria memória, né, nesse lugar, introjetando valores, inclusive, negativos da nossa formação, né? Então, assim, eu estou falando isso porque eu acho que a memória está muito presente, né? É como a gente estuda, né, essa memória na própria natureza, que está ali, muitas vezes, sem a gente estar
consciente, mas quando a gente vai estudando e vai entendendo os modos de apropriação desses diferentes lugares por diferentes sujeitos, eu acho que também nos próprios sujeitos, né? Então, assim, eu estou falando isso porque o quanto que na fala eu estou observando, né, esse papel do colonizador nos dizendo que o que a gente tem é ruim, né, que a gente precisa modificar, e o quanto que isso está presente. Porque para mim não é claro, assim, eu não sei para as outras pessoas até onde esse preconceito que se tem, porque a gente daqui, né, se falar no indígena, para mim é aquela imagem de uma criança linda, né, aquela coisa romântica também, como a gente vê também uma noção da própria natureza, muito romantizada, né, e que é a visão que vem, né, dessa influência muito do europeu e de outras pessoas que vão trazer esses valores e a gente continua carregando. Eu até, o livro que você citou aí, mostrou, o Josi, é País com Z, porque me chamou a atenção, eu não procurei aqui na internet. País com Z, País do Amazonas. Eu fiquei curiosa, assim, eu não procurei aqui ainda na internet, mas o que você mostrou aí, eu fiquei muito curiosa, né? Porque ainda os outros falando, né, de nós mesmos. Só interrompendo, é porque ela faz uma paráfrase, não sei se é essa a palavra direito, do Le Pays de l'Amazônia, uma coisa assim em francês, não sei falar francês, não estou fazendo bico. Aí ela usou o país, né, com Z, para remeter a esse livro, que foi um dos primeiros, e eu lembro que foi o cara lá do início, meu Deus, que ela pesquisou, o Barão de Santana Nery, se eu não me engano. É um dos imortais da Amazônia. Muito bom. É só porque é muito provocador, é isso que eu queria falar, sabe? O quanto que são movimentos distintos, em lugares distintos. Porque, por exemplo, viajantes, eu vou saber um pouco, a gente conhece muito mais dos viajantes que passaram aqui, né, na região das Minas. A gente pouco conhece, né, desse movimento, mas é algo muito similar, eu acho, inclusive. E esse sentimento que vocês trazem da própria experiência, a experiência que o Marlon traz de alguém de fora que vai, muitas vezes, viver algo que vocês, né, como se diz, não tiveram interesse de conhecer, mas porque tem raízes aí muito fortes, mas influenciadas pelas pessoas de fora, né, que trazem valores e que são ditos como valores corretos, né, negando muito do que a gente tem mesmo, né. Então, assim, eu acho que é muito provocador para a gente poder pensar. Vai lá, Marquinhos. Tem que apertar o botão aqui, senão não funciona. Esse Marquinhos e tecnologia eu vou te contar, viu? Pois é. Agradecer a Josi aí pela fala sensacional e Marlon por ter chegado a tempo ainda de dialogar com a gente. A pergunta é para os dois, assim, e é uma pergunta que eu nem sei se é uma pergunta, mas eu fiquei pensando aqui que na fala de vocês dois aparece um pouco dessa questão da desmistificação, né, que é um processo, né, e ao mesmo tempo vocês falam de lugares muito diferentes, né, o Marlon é uma pessoa que vem de fora e que entra num ambiente e tenta adentrar lá e Josi que já está lá, né, mas eu fiquei curioso em relação, talvez Marlon não tenha pegado tanto na época que morou lá, mas como que nos últimos anos aí, redes sociais, essas novas mídias influenciam o próprio uso que a galera lá faz, ou as galeras lá fazem, né? Aí, pensando aí no que vocês quiserem falar, né? Tanto da galera da capital, quanto os quilombolas, nos povos indígenas que Marlon falou aí, né? Isso tem ajudado a desmistificar algumas coisas ou não? A galera faz um uso, sabe, proativo, criativo disso ou não? Ou isso serve mais para mistificar ainda mais isso? Como é que vocês veem? Isso é uma pergunta bem genérica, sei lá, fiquei viajando aqui. Eu quero falar, acho bem massa isso. É o seguinte, eu não sei se o nome tá aparecendo aí estranho, gente, é porque esse e-mail aqui é de um canal meu no YouTube, tá? Então não assusta com esse nome aí. Apareceu esquisito, não apareceu? É porque eu tenho vários e-mails, chama Homem Escroto, mas não tem nada de escroto, tá? Depois vocês olham lá, mas tá. Mas, ô Marquinhos, o que eu percebo, cara? Eu percebo que tem uma galera engajada, assim, inclusive tem um menino, eu não sei o nome dele agora, mas é muito legal que ele meio que ironiza essas coisas. Ele fala assim, beleza, aí ele lê as perguntas que a galera manda. Como é que faz para casar com a sua irmã? Aí ele fala, beleza, vem cá fulana, chama a irmã dele, que é linda, por sinal.
Aí ele vai e fala, bom, para casar com ela, o cara tem que matar 3 onças, fazer o ritual da tucandeira, fazer não sei o que lá e tal. Aí ele vai e responde assim, aí pergunta assim, como é que vocês dormem? Aí ele fala assim, bom, então aqui é tudo alagado, então a gente dorme nas árvores junto com os macacos e tal. E o cara responde todo sério assim, e aí você morre de rir, porque você sabe que o cara tá ironizando, e ele vai assim no extremo do extremo para responder uma pergunta preconceituosa. Então eu acho que ele tá no TikTok e tal, então um cara bem engajado. Eu acho sensacional isso, a internet conseguir ocupar esses espaços, assim, a galera ter sinal, mas infelizmente ainda falta muito, sabe? Porque, por exemplo, os lugares que eu frequentava, por exemplo, tribos, então, igual a gente fala de etnia, cara, são infinitas. Eu não tenho ideia de quantas etnias tem. Por exemplo, tinha uma tribo que ficava mais ou menos próximo lá, chama Uai Uai. Ninguém nunca ouviu falar, a gente brincava, falava que era a tribo dos mineiros, por causa de Uai Uai. Então, assim como tem a Uai Uai, que me marcou, porque chama Uai Uai, tem, assim, trocentas, Unhará, Porá, Inhaná, aí por aí vai, velho. Então, é muita coisa, e essas tribos não tem como eles mostrarem a cara. E aí, esses que estão conseguindo agora, é um pequeno passo para ir melhorando essas coisas, porque até então a galera fala, índio anda de Hilux e tem não sei o que lá, então tem umas visões assim ainda que essa galera vai meio que desmistificando um pouco isso. E isso é bem interessante, Marquinhos, porque às vezes acontece assim, igual tinha uma tribo que ficava em Cachoeira Porteira, que existia meio que um turismo para os gringos e para o pessoal do Sudeste ter contato com tribos indígenas. Então, enquanto a gente estava lá, o cara estava normal, com a camisa, a gente conversando assim, aí do nada, beleza, tá chegando o barco com os gringos, pera aí que nós vamos ali para se montar, fingir de índio para a galera vir. Era mais ou menos isso. Então, tinha tribo, por exemplo, que fazia artesanato com miçanga, com linha de anzol. Aí eu olhava aquilo e a galera meio que consumindo aquilo também, sabe? Aí você via isso, eu falava, como assim? Tribos que padres jesuítas conquistaram e os índios têm aula de inglês e alguns sabem falar mais inglês do que português, francês, depende de quem tá lá para poder ensinar, né? Então, tem o lado, como tudo, né? Tem um lado ruim e o lado bom, mas eu acho que vai ser muito bacana ter o acesso para essa galera. Igual tem esse projeto aí do Elon Musk e tal, com Starlink, né? Não sei quem que acompanha essa corrida espacial, que é espalhar satélite para promover acesso à internet em locais inóspitos. Então, tem muita gente que fala contra e tal, mas eu acho que isso aí vai ser super positivo para aquele contexto, sabe? Quando eu olhava assim, falava, poxa, seria muito legal se essa galera que tivesse acesso e tal, que aí vai quebrando um pouco isso. Pelo menos é a visão que eu tenho, assim, que é bem limitada, né? Eu até fiquei curioso para ver a Josi falar o que ela pensa disso. Vai muito nessa linha, porque todos querem a tecnologia, querem internet, querem luz, né? Uma luz elétrica que eu falo. Então, é muito, assim, eu não sei, eu acho que é até mentiroso alguém dizer, aquela comunidade ali não faz questão de ter uma... Todos reivindicam por isso. Querem ter esse contato com o resto né, da humanidade, do planeta. Então, eu sigo esse rapaz que o Marlon falou agora no Instagram, e realmente ele faz, assim, a Joyce também segue, ele responde de uma maneira muito, assim, bem, tirando até um pouco sarro, né, dessas perguntas, assim, que chegam a ser surreal, mas, às vezes, da falta da ignorância mesmo da pessoa, de não saber, às vezes pode acontecer, muita gente não sabe, e ele responde de maneira bem irônica mesmo, mas, assim, tem muitas comunidades já que têm internet, e as que não tem, mas a maioria tem celular, quando vem para a cidade, utiliza na cidade. Aí, quando vai, né, fica sem, mas por um tempo vem, porque é uma maneira de se comunicar com todos, né? Eles não estão livres, né? Eles não estão à parte da tecnologia, de tudo que está surgindo. A não ser que sejam os indígenas
que vivem mesmo isolados ali, que não tem totalmente isolados e que não tem talvez esse acesso, mas na maioria todos têm, todos querem. Muito bem. Vou só fazer uma pergunta que está aqui no chat, que foi feita pela Vanessa Tavares, para o Marlon, que fala assim: Marlon, foi falado que você é das práticas corporais de aventura. Foi eu que falei, tá, Marlon? Pode falar um pouco dessa experiência? Então, nesse contexto, se você teve essa experiência. Ah, sim. Olha só que interessante, cara. A Amazônia é o universo, acho que é o principal polo mundial de práticas corporais de aventura, sabe? Mas, infelizmente, não é tão explorado. Tem um evento lá que é um dos principais eventos do mundo de ultramaratona. Ela é classificada como uma das 5 principais ultramaratonas do mundo em termos de grau de dificuldade, porque quem participa de ultramaratona procura dificuldade e desafio. E a classificação que saiu era assim: as 5 piores ultramaratonas do mundo, mas no sentido bom. Tipo assim, as mais fodas. Aí tem a do Atacama, tem uma do Gelo, aí tem a Django Marathon, que inclusive eu participei, completei essa prova, tenho muito orgulho disso, porque é para poucos, assim, são quase 300 quilômetros de prova na selva, uma semana de sobrevivência. E aí eles não te dão, o único apoio que eles dão é água potável. E começa, na edição que eu participei, começou 60, terminou 17 pessoas. Vai morrendo no meio, vai ficando pelo meio, ninguém nunca morreu, mas vai desistindo. E aí o que acontece? Quem organiza essa prova? Uma francesa. Então, vários eventos dessa magnitude, os brasileiros ficam no escanteio, sabe? Então a galera vem de fora, aproveita. Quando tem uma empresa bem estruturada, aí você vai ver, é um granfino lá de São Paulo que tem empresa que leva o pessoal para pescar, leva o pessoal para conhecer as aldeias. Quando tem um negócio foda, é alguém lá, por exemplo, da cidade que eu tava, um engenheiro que foi lá trabalhar, percebeu isso, aí monta o negócio visando a grana mesmo e visando com que ele fique rico. E às vezes ele nem se preocupa em desenvolvimento sustentável, em fazer um turismo de verdade. A galera vai ganhar dinheiro em cima da Amazônia. Então eu percebo muito isso, sabe? Esse lance do turismo de aventura lá. E com um potencial, assim, gigante nossa, de fazer travessias, provas extremas, provas aquáticas e tal. Tem muita coisa, só que infelizmente não é explorado. Tanto é que eu nem consegui trabalhar lá com isso. Eu praticava algumas coisas que eu gostava, então fazia por conta própria, me juntava com algumas pessoas e ia praticar assim. Mas é uma tristeza isso, né? Mas são coisas da vida. Vanessa, você quer completar em relação a essa pergunta? Gostaria. Então, vai lá. Primeiramente, boa tarde a todos, a todas. Obrigada, Marlos, por relatar essa experiência. E aí, quando você fala desses impasses, eu fico pensando que, inclusive, na proposta escolar, é algo ainda, né, impossível. Seria assim, as práticas corporais de aventura na escola, porque você relatou mais na questão do turismo, relacionada ao turismo. Você fala em se tratando da escola na região norte, é isso? Isso. Ah, tá. Em termos de práticas corporais na escola, porque que eu percebi lá, por exemplo, tinha uma escola Pitágoras. O Pitágoras, normalmente, eles constroem redes nesses locais que eles mandam os engenheiros, sei lá, a Vale mandou os engenheiros para não sei onde com a família. Então, quem que manda? Pitágoras. Então, sempre tem um Pitágoras. E lá, os professores responsáveis pelo conteúdo, né, eles pouco se atentam a isso. O fato de estar na Amazônia, eles não querem esquentar a cabeça. E existe essa coisa do medo também. A pessoa fala assim, ai meu Deus, eu vou para a selva, um leão vai me pegar lá na selva. Então o cara fica com medo e não vai, porque ele tem medo do leão. Depois que ele vai descobrir que nem tem leão na Amazônia, mas por enquanto ele tem medo do leão. Então aí o pessoal fica nos 4 básicos, futebol, basquete, handebol, tal.
que não é muito diferente do que a gente vê aqui, né? Nós vivemos numa bolha, por exemplo, o Marquinhos, o Nicásio, essa galera trabalha com esse contexto de aventura na escola, mas somos raridade. Quando você olha o contexto geral, assim, são poucas pessoas, não é à toa que quando a gente faz algum evento, alguma formação, a galera vem sedenta querendo saber, porque realmente não tem. Então, é algo que depende de nós aqui, desse grupo que está aqui. Então, é um movimento que está começando agora e que provavelmente daqui a umas 2 gerações, talvez o neto do Marquinhos vá conseguir fazer com que as atividades de aventura sejam propagadas dentro da escola, mas é um processo bem lento mesmo, tanto lá quanto aqui, infelizmente, né? Ainda bem que tem esse grupo, que é isso aí. Muito bem. Tem a Joyce, que estava inscrita, Joyce, eu passei a Vanessa na frente só por causa da... Eu achei que tinha a ver com a resposta do Marlon. Não era minha pergunta, não, era só para acrescentar na discussão anterior, mas já perdeu o fio. Me desculpa, me desculpa. Não, tudo bem. Falar mais, não, perdoa. Não, era só para dizer assim, que a gente pensa que não acontece, né, que estudantes lançam essas perguntas mirabolantes por aí e tal. Aí um dia eu repostei um vídeo do Davi Copenau falando sobre as questões da Amazônia, que a Amazônia pedia socorro, não sei o quê. Aí veio um cidadão que eu não conhecia no meu Instagram e repostou assim: mas um índio de calça jeans usando internet, ele tá querendo se promover o quê? Isso é só pra ganhar mídia, né? Eu disse, ai meu Deus, antes de esculhambar, peraí, deixa eu ver as bases. Eu disse, mãe, você precisa ver seus conceitos. Ver que o cidadão indígena é um cidadão brasileiro, como qualquer outro. Como diria Krenak, né, que ele foi para uma viagem uma vez internacional. Ele estava, se eu não me engano, era na Austrália. E ele era uma reunião de povos originários, com os povos originários. E ninguém lá estava pelado, estava todo mundo de roupa. E ele achou aquilo super diferente, porque não era comum no Brasil, assim, né, essa coisa e tal. Aí o cara falou assim, não, meu filho, a gente é originário, a gente tem consciência das nossas raízes, mas a gente não precisa andar pelado por aí para dizer que a gente é indígena. E a mesma coisa eu penso assim, quando eu falo, eu sou indígena, enquanto raça, né? Até eu descobri fazer aquele teste de DNA para ver o que mais que tem, mas tem português, tem indígena e tem negro. Mas a gente não pode ficar em cima do muro, né? Tem que decidir um lado. Então eu vou para as casas indígenas. Então, a partir do momento que pergunta assim, você é indígena porque você tem os traços, não sei o quê, eu disse, gente, quando eu saí do Amazonas e cheguei na Universidade Federal de Minas Gerais, que mudou minha percepção de mundo, dizer assim, muito importante, eu cheguei à conclusão que fenotipicamente a gente não pode definir quem é indígena e quem não é. Vocês conhecem a árvore de minhacaca, mulher? Ela é filha de indígena, com medo, se identifica como indígena, luta pelas causas indígenas, tem aqueles cabelos encaracolados, índios, pele negra e tal. E eu, olhinho de indígena, todo mundo por onde eu vou, teu cabelo ali, tu é índia, não sei o que, não sei o que. E assim por diante, né? Então a gente não pode classificar fenotipicamente quem é, quem não é, quem deixa de ser. E a mesma coisa, assim, quando a gente revela que é de origem indígena, as pessoas perguntam logo, qual é a tua etnia? Qual tribo? Aí eu fico pensando, né? Eu disse, jamais eu acho que alguma pessoa perguntou para uma pessoa negra que se auto-identifica como negra, jamais chegou para ela e perguntou qual era a tribo dela na África ou se ela já foi à África. Porque é isso que perguntam aos povos indígenas. Então, os povos indígenas, eu acho que eles sofrem muito preconceito por parte dos cidadãos do próprio Brasil, vamos dizer assim, né? São os povos originários que sofrem preconceito dentro do seu próprio território, por não terem o direito de seguir o curso, né, desse processo civilizador que todos nós passamos, porque eles têm que se manter intocáveis ali, andando pelado. Aí eu respondi pro cara, eu disse, menino,
Tu já pensou se na posição que esse homem está falando, ele estivesse pelado? Tu ia ficar horrorizado, né? Então deixa ele de roupa mesmo. Aí peguei e bloqueei que eu não quis mais papo. Mas então é isso, os indígenas têm direito de usar as nossas roupas, de usar... Nossas não, que não é do mundo, né? É civilização, a roupa é um dos quesitos aí. Mas também a questão de idioma. São povos muito inteligentes, né? Que falam 2, 3, 4, 5, vários idiomas, inclusive. Tem um exemplo que a minha amiga, que ela trabalhava lá em São Gabriel da Cachoeira, Tríplice Fronteira, sempre. Então, espanhol, português e mais indígenas, né? Então, eles estavam reivindicando com a Secretaria do Instituto Federal para ter aula de inglês, porque eles queriam aprender inglês. E aí, a gente vê, né, que o índio não é mais aquele ser lá, selvagem, intocado, que a gente tem que mudar nossos próprios conceitos também. É só isso, né? Falo muito também, olha. Tchau. Tudo bem, lembrando aí o mito da natureza intocada, né? Muito bem. Gente, a gente está chegando próximo do fim. Eu não sei se alguém queria fazer uma última pergunta ou se a gente já pode passar para a Josi e para o Marlon para eles fazerem as considerações finais. Posso só pontuar uma coisa antes de passar para eles ou para quem quiser perguntar, Cris? Pode. O Sérgio colocou aí ao longo do encontro o link de participação, né? Então, quem participou aí, brilhantou a nossa discussão, preenche lá um Google Forms rapidinho, que vai ajudar a gente a avaliar e melhorar os próximos eventos e também mandar a declaração de participação para todos vocês, né? Mas eu tô achando, viu, Cris, que vai dar caldo para mais uma outra edição de trilhas esse tema aí, né? Corpo, ambiente, Amazônia, doido demais. Passa a bola para você, Cris. Mandei de novo aí o link. E então eu passo para a Josi e para o Marlon para as considerações finais. E já agradeço em nome do grupo e dizer que foi muito bacana essa conversa, muito elucidativa no sentido da gente ampliar as nossas visões e pensar nessa dimensão mais plural, né? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E só ressaltando um pouco dessa questão da etnoconservação, de alguns exemplos que o Marlon falou, algo muito peculiar que a gente observa muito em campo, principalmente, com vários pesquisadores de fora, de outros estados, de outros países, utilizando-se da andiroba como repelente. Então, eles utilizam como ninguém, receitam para todos a andiroba como um repelente. E aí você vê, a Amazônia ela vai com quem sai daqui também. Nós levamos para onde nós vamos, né? Então, quando eu tenho um negocinho desse aqui na minha casa, eu trago comigo, né? Eu tenho vários artefatos, eu levo comigo, porque isso representa algo, né, simbolicamente, da nossa raiz natural, aqui da nossa raiz brasileira. E aí, só que eu gostaria de falar uma fala que tem no filme, nos Narradores de Javé, que quando acaba que ele não conta a história de ninguém, porque todo mundo conta de um jeito, e falando sobre a questão dos viajantes, e cada um relata de uma maneira, ele fala assim no final, né? A história melhor fica na boca do povo, porque no papel não há quem lhe dê razão. Então, e aí ele segue junto com o pessoal, né? Mas ele dá uma tirada, porque todo mundo conta de uma maneira. E como estão contando oralmente, todos prestam atenção e todos acreditam. Quando a gente coloca no papel, como a gente está lendo algumas cartas dos viajantes, alguns documentos, aí a gente chega para, né, tentar estudar, contestar e tudo, ver qual é a veracidade, cientificidade, enfim. Então, acho que só mais para a gente refletir dessa Amazônia que a gente carrega com a gente. E é isso, e agradecer, foi ótimo. Tudo bem, Marlon. Galera, obrigado aí, desculpa chegar atrasado. E aí, se alguém quiser falar comigo, depois entre em contato no grupo mesmo e tal, pode mandar mensagem no Zap lá, que a gente troca ideias sobre tudo aí.
Foi muito massa, uma pena não ter participado desde o início. E é isso aí, valeu. Tudo bem, gente. Muitíssimo obrigada. Ó, bom demais. E a Tchau, gente se obrigada. encontra. Esse ano não tem mais trilhas, mas no próximo semestre a gente está de volta com outros encontros, com outras conversas, né? E espero que vocês possam participar também. Um abraço para todos, todas. Tchau.